Obrigado, deputada Renata Souza, que preside este expediente final. Senhoras e senhores cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos acompanham pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. Deputada Renata Souza, eu quero, em primeiro lugar, e aproveitando que Vossa Excelência está na presidência e que me antecedeu na tribuna agora há pouco, para também me manifestar, não quero silenciar sobre esse fato grave, acerca da inaceitável agressão cometida por este senhor Augusto Nunes contra Glenn Greenwald, no programa Pânico da Rádio Jovem Pan. Quero me manifestar de maneira muito veemente, porque não é tolerável que as diferenças e divergências sejam resolvidas, sob a forma de agressões, de violência, qualquer que seja, digamos, o tipo de violência adotado. No caso do Augusto Nunes, é uma violência física, agrediu fisicamente o Glenn, mas existem várias outras formas de violência, aliás, às quais tem estado submetida a família do Glenn, do David e seus filhos. Todo tipo de provocação, todo tipo de agressão simbólica nas redes sociais, agora essa agressão física, a gente não pode aceitar, portanto, fazer aqui toda essa manifestação de solidariedade, de desagravo ao Glenn, que tem cumprido um papel fundamental como jornalista internacionalmente reconhecido, ajudando a desvelar um verdadeiro conluio estruturado no Brasil, que responde diretamente pelo golpe de Estado, pela desestabilização política e institucional que enfrenta o Brasil de hoje. Portanto, toda a minha solidariedade ao Glenn, à sua família. De fato, o Glenn não estava errado no debate, jamais da agressão física, no debate, ressaltando a postura covarde desse senhor Augusto Nunes, que usou, inclusive, os filhos do Glenn e do David para atacá-lo como profissional, inclusive tentando incitar o Poder Judiciário a tomar a guarda das crianças, uma coisa absolutamente despropositada, grosseira, covarde, típica de um verdadeiro energúmeno, como se revela este senhor. Em segundo lugar, eu quero também mencionar algo grave e importante que temos acompanhado na educação de Niterói, e aqui me refiro a uma das mais importantes instituições emblemáticas, históricas da educação de Niterói, que é o Centro Educacional de Niterói, hoje localizado no bairro do Pé Pequeno, mas que já teve a sua sede principal no centro de Niterói, numa área que pertence ao estado do Rio de Janeiro, que nos anos 60, mais precisamente em 62, ainda o antigo estado do Rio de Janeiro cedeu à Fundação Brasileira de Educação, a FUBRAE, que é a mantenedora do Centro Educacional, aquelas dependências para que ali se desenvolvessem atividades educacionais. E durante pelo menos 3 décadas, deputada Renata Souza, 3 ou 4 décadas, eu diria, o Centro Educacional de Niterói se tornou uma importante referência pedagógica, a seu tempo, com experiências pedagógicas instituintes, inovadoras, criativas, trabalhando com o conceito de educação integral de maneira fundamentada teoricamente, com recursos adequados, com ambientes pedagógicos apropriados. Tanto é assim que se tornou, eu diria, um dos mais importantes e referenciados, e citados e pesquisados estabelecimento de educação de Niterói e até do estado do Rio de Janeiro. Mesmo com as diferenças políticas e ideológicas que tinha para com ela, ressalto que foi importante também na gestão do Centro Educacional por muito tempo a figura marcante de dona Mirtz Wenzel, educadora proeminente em Niterói, até no estado do Rio de Janeiro. Insisto, mesmo com as divergências conceituais, teóricas e políticas que nos separavam, não posso deixar de reconhecer o papel que esta senhora educadora teve na direção do centro por muito tempo.
A partir de 2007, já sem Dona Mirtes Wenzel, que tinha saído da direção do Centro Educacional muitos anos antes, começa a haver um problema grave de gestão. O Centro Educacional começa a ser, digamos, administrado por um grupo chamado Futuro VIP, que indica uma terceira pessoa jurídica para assumir o contrato, os termos de parceria, os termos formais de parceria com a FUBRA e com a Fundação Brasileira de Educação, cuja sede é em Brasília. De lá para cá, só a resistência dos profissionais de educação, só a resistência das famílias e dos estudantes foi capaz de segurar o Centro Educacional até aqui. Mas a situação se agrava. Hoje, essa pessoa jurídica diretamente responsável pela gestão do Centro Educacional, que se apresenta como Sistema 100, que não se sabe bem se é propriamente uma instituição de ensino. Há controvérsias sobre a sua regularidade para que possa dirigir um estabelecimento educacional. Toda a concepção pedagógica, todos os projetos e processos instituintes que consagraram o Centro Educacional de Niterói, estão todos eles praticamente sendo postos em xeque sob alto risco. As famílias assustadas com o que pode acontecer, profissionais da educação assustados com mudanças drásticas nas condições objetivas de trabalho e de formação continuada. Aliás, o Centro Educacional sempre primou pela aposta na formação continuada de seus profissionais da educação, e nós estamos fazendo a mediação com o Conselho Estadual de Educação. O deputado Flávio Serafini, nosso companheiro da Comissão de Educação, presidente da comissão, também está participando desse esforço. Haverá uma audiência, uma agenda com a presidenta do Conselho Estadual de Educação na próxima semana, que receberá representantes de pais, mães, responsáveis de alunos. É muito importante que o Centro Educacional de Niterói consiga sair dessa crise, consiga ser, afinal de contas, administrado por uma equipe, por uma instituição, por uma mantenedora comprometida com a educação, com a gestão pedagógica diferenciada, com o avanço da educação, enfim, integral. Portanto, faço aqui esse depoimento, faço aqui esta intervenção, e saudando, sobretudo, a admirável capacidade de resistência dos profissionais da educação do Centro Educacional de Niterói e da comunidade de pais, mães responsáveis, dos estudantes que têm orgulho, têm vínculo, têm compromisso com o Centro Educacional e não se conformam com a situação de deterioração em que se encontra esse estabelecimento de ensino tão marcante, tão importante para a história da educação da minha querida cidade de Niterói. E por último, deputada Renata Souza, não quero deixar de mencionar, no tempo que me resta, minha preocupação, e no debate de ontem na Comissão de Educação, eu manifestei essa preocupação com toda clareza, com esse processo de militarização das escolas públicas. Ora, eu quero aqui distinguir, em primeiro lugar, a existência de colégios militares, que datam de muito tempo. Eu, inclusive, como vereador em Niterói, deputada Renata Souza, entrei na luta para evitar o fechamento, à época, de 2009, do Colégio da Polícia Militar de Niterói, que era uma escola pública, era e é uma escola pública importante, relevante, e já que existia, já que a Polícia Militar havia criado, já que havia uma comunidade acadêmica em torno do colégio, e trabalhando e estudando no colégio, não tinha por que fechá-lo. Então, uma coisa são as corporações militares que decidem, com seus próprios orçamentos, com seus próprios recursos, com seus próprios meios, desenvolver e implementar uma atividade educacional. Isso é uma coisa que pode ser também questionável sobre alguns aspectos. Por exemplo, o representante do Corpo de Bombeiros Militar, ontem presente na reunião da audiência da Comissão de Educação, revelou, como nós sabemos, que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro hoje tem sérios problemas de efetivo. Ora, como é que uma corporação como o Corpo de Bombeiros, tão importante e tão querida pelo povo fluminense, que enfrenta graves problemas de efetivos, vai enveredar por um caminho que não é o seu, vai abrir o flanco de trabalho, né, que não é o seu papel original. Mas ainda assim, uma coisa são os colégios militares, uma outra coisa completamente diferente é tentar transformar as escolas públicas vinculadas à rede estadual de educação
escolas que são, por definição, laicas e civis em escolas militares. Isso é uma outra coisa. Isto é o processo de militarização. Primeiro, não há registro. E aqui repito a importante intervenção feita ontem na Comissão de Educação pela professora Ana Karina, da UESC, que eu conheço há muito tempo. Eu vi a Ana Karina já fazendo o seu mestrado, hoje é uma pesquisadora das mais relevantes do estado do Rio de Janeiro. É um orgulho vê-la com uma carreira acadêmica tão consolidada. Ana Karina lembrou, olha, não há registro na pesquisa em educação de, digamos, estudos que mostrem que o que precisa para melhorar a escola pública brasileira é a disciplina militar. Não há registro. Há estudos que mostram a necessidade de valorizar, profissionalizar e dignificar os profissionais da educação. Há estudos que mostram a necessidade de redesenho e modernização dos currículos em diálogo com as culturas locais, com as culturas populares, com as particularidades regionais. Há estudos que mostram a necessidade de aprimorar e modernizar os ambientes pedagógicos. Tudo isso a pesquisa educacional tem mostrado. Aliás, o Brasil é um país muito sólido na formulação de estudos, na formulação do pensamento educacional, na produção das ciências da educação. Entretanto, 30, 40 anos, 50 anos consolidados de pesquisa em educação no Brasil, não há estudo que mostre, não há um pesquisador, não há uma obra relevante, não há um artigo que chame a atenção para a necessidade de implantar a disciplina militar como um fator que diferencie na qualidade as escolas públicas. Não há registro. Então, ora, se vamos mexer com a educação, vamos ouvir os pedagogos, vamos ouvir os profissionais da educação, vamos ouvir a pesquisa em educação produzida, publicada e reconhecida no Brasil, até fora do Brasil, em muitas áreas do conhecimento, através de muitos estudos. Além disso, quem tem o papel de universalizar o direito à educação, deputada Renata Souza, na estrutura do poder público, quem tem o papel de universalizar o direito à educação não são as corporações militares. Estas estão voltadas para a segurança e para a defesa nacional. Quem tem o papel de universalizar o direito à educação são as secretarias de educação e as suas escolas. Estas, sim, têm o papel, por exemplo, de fazer chegar à escola, pelo menos ao longo da educação básica, crianças, adolescentes e jovens. Ora, a preocupação com a disciplina militar fica na frente até da necessidade que nós temos de garantir que todas as crianças e adolescentes completem o ensino fundamental, o que ainda não conseguimos no Rio de Janeiro. Que todos os jovens, adolescentes e jovens, completem o ensino médio, o que estamos longe de conseguir no Rio de Janeiro e no Brasil. Quase metade, pouco menos da metade dos jovens brasileiros, na faixa etária correspondente à juventude, completaram o ensino médio. Pouco menos da metade. Portanto, é gravíssimo o quadro ainda de garantia do direito à educação, e nós estamos preocupados em instituir a disciplina militar como um condão que vai melhorar as escolas. Ora, isso está baseado em quê? Isso é baseado em que fundamento científico, em que pesquisa, em que estudos? Portanto, eu quero aqui dizer, por um lado, que eu respeito os profissionais da educação que atuam nos colégios militares, tenho profundo respeito pelo esforço e trabalho que implementam, tenho diálogo, inclusive, com muitos deles, como profissional da educação que sou também, mas quero repudiar esta linha da política educacional que entende que é preciso transformar as nossas escolas em quartéis, é preciso transformar nossas escolas em estabelecimentos que promovam a ordem unida. Isto não é, digamos assim, um componente necessário, nem provado em lugar nenhum, como diferencial a ser implementado das escolas públicas do Rio de Janeiro e do Brasil. Portanto, faço aqui uma declaração. E mais, mesmo nas escolas militares, os profissionais da educação que atuam, não apenas no magistério, mas na coordenação pedagógica, na supervisão, na orientação, na gestão, têm que observar a formação exigida pela legislação educacional brasileira, porque também tem isso. Vou concluir, deputada Renata. É como se os colégios militares, algumas pessoas pensam assim, estivessem, digamos, ao abrigo, digamos, não fossem alcançados pela legislação educacional brasileira, não. Embora colégios militares tenham que observar o que dispõe a legislação educacional, que é para todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, os colégios militares estaduais
seja os colégios da Polícia Militar, seja do Corpo de Bombeiros, tem que levar em conta as normativas do Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino, que abrange os colégios militares também. Portanto, faço aqui essa primeira discussão para ressaltar uma parte do debate que apareceu ontem na Comissão de Educação e reafirmar a necessidade, isto sim, de confirmadas as nossas escolas públicas, como escolas laicas e civis, avançar em processos que garantam a educação para todos e todas, garantam a inclusão dos que estão fora, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem, a menos nas nossas escolas do Rio de Janeiro. Obrigado.